A Cassiana Arruda Câmara, jornalista, comentarista da nossa Rede Tropical de Notícias. É contigo a bola, Cassiana Arruda. Bom dia, Margot. Em primeiro lugar, registrar o meu sentimento de perda com a morte de Glorinha Oliveira, patrimônio da cultura do Rio Grande do Norte, e quero abordar um assunto que termina sendo difícil a gente chegar nele, mas não podemos ficar calados. É a outra verdade da Operação Lava Jato que está começando a aparecer, inclusive com personagens do Rio Grande do Norte. Na verdade, os hackers que conseguiram capturar na internet as conversas do juiz Sérgio Moro, quando ele estava na 13ª Vara Criminal, 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, e centralizava ali a máquina do Lava Jato. E tinha a unanimidade nacional, que era um santo, inclusive todos nós fazendo a coroa desse santo, e agora, depois de 5 anos, toda a história está aparecendo. E esse me parece que é mais um samba, um santo com os pés de barro. Porque a defesa do ex-presidente Lula teve acesso às gravações desse hacker e tem usado para mostrar que Sérgio Moro não era um juiz, era um auxiliar da acusação, era um auxiliar do doutor Dalton Dallagnol, que chefiava a força-tarefa que fazia as acusações na história da Lava Jato. Sendo que a última divulgação, feita ontem, mostra um personagem do Rio Grande do Norte como vítima da dupla Dalton Dallagnol. Eu estou falando de uma personalidade do Estado que chegou a ministro do Tribunal Superior em Brasília, e nesta oportunidade o doutor Sérgio Moro, em vez de agir como um magistrado, ele tentou queimar a nomeação de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas de todos os meios. Numa conversa em 17 de dezembro de 2015, Sérgio Moro diz a Dalton Dallagnol que precisa de manifestação do Ministério Público no pedido de revogação de prisão preventiva do pecuarista José Carlos Bulmai até 12 horas do dia seguinte. E nessa oportunidade ele afirma, está gravado, olhem isso que bizarro, Marcelo Navarro denegava soltura em casos muito menos graves e com muito menos fundamento. Ele não substituía sempre com base no argumento de que a pena é superior a 4 anos. Vou selecionar uns acordos de casos bem fracos ainda, mas segue a análise feita aqui e as emendas. Moro, então, envia a Dallagnol decisões de Ribeiro Dantas, quando era desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife, compiladas por José Avelino de Souza Júnior, diretor do Núcleo de Processamento dos Feitos Penais da Corte. E está dito lá, doutor Dalton. Basicamente, o ministro Marcelo Navarro, então desembargador federal, manteve a maioria das prisões preventivas quando apreciou habeas corpus
contra as decisões originárias, pelo menos considerando as decisões mais recentes, de maio de 2012. Pelo que percebi, o argumento maior e que se repete é da rigidez, idoneidade dos decretos prisionais, fundados na necessidade da efetiva aplicação da lei penal, na conveniência da instrução processual e na garantia da ordem pública, e a ausência de irregularidades que pudessem caracterizar a coação ilegal. Em suma, percebi que a tendência dele foi manter as prisões enquanto esteve no Tribunal Regional Federal. Só para ter uma ideia, e diz entre aspas, não vejo todos os processos, pois são cerca de 63 que retornaram pelo critério que usei. Em praticamente todos, os mais recentes dele, que pesquisei com a palavra-chave prisão preventiva, foram 24 que vi, a decisão foi pela manutenção da prisão e impossibilidade de substituição por outras medidas cautelares, com denegação de habeas corpus. Isso ocorreu em 22 processos. Em apenas 2 casos, ele concedeu o habeas corpus. Em um, por excesso de prazo. Em outro, por excesso no valor da fiança. Ribeiro Dantas negou diversos pedidos de habeas corpus de acusados da Lava Jato, como os de João Vacari Neto, ex-secretário de Finanças do PT, e do empresário Carlos Habib Chater. Porém, votou a favor da liberação de Marcelo Odebrecht e de Otávio Marques de Azevedo, na 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Ele ficou vencido e transferiu a relatoria dos processos da Lava Jato ao ministro Félix Fischer. É mais uma mensagem vazada que nos dá a impressão de que a imprensa, e é hora de nós fazermos um meia-culpa, que foi conivente com os excessos praticados pelo Lava Jato e o que terminou dando na eleição do capitão Jair Bolsonaro para presidente da República, porque serviram para desmoralizar a classe política e endeusar Moro, Dallagnol e quem viesse na esteira dele. Quem aproveitou mais foi Bolsonaro. E está aí. Não se investigou nada desse candidato. Foi eleito presidente da República no voto contra. Ou seja, o povo queria se livrar do PT e quem apareceu batendo no PT, que teve coragem disso, foi ele. Enquanto as outras candidaturas viáveis terminaram se perdendo no meio do caminho. E é hoje o momento que nós nos encontramos. Então, como o povo brasileiro, de uma maneira geral, recebeu uma lavagem cerebral em relação à classe política e a partir da Operação Lava Jato, que, inegavelmente, foi o maior caso de corrupção comprovada em toda a nossa história. Acontece que, no fim, depois de 2 anos, se passou a acoplar tudo como para encher o saquinho da Lava Jato. É isso aí, Margarete.